Então, como prometido, estou aqui do lado do seu Norival Venceslau Nunes, mais conhecido como Vado. O Vado que teve um campeonato municipal em 2017, que levou a taça, levou o seu nome, Canto do Rio, e o Atlético Itopava decidiram o título. O mesmo Vado que em 1971 foi campeão pelo América de Joinville, em 1975 foi campeão pelo Avaí, né, campeonato catarinense. Mas toda essa história, toda essa conversa aí, quem vai contar pra gente direitinho é o Vado. Vado, fique à vontade. Olha, é um prazer revê-los, né? Fico muito alegre quando alguém me convida para qualquer tipo de evento. Eu acho que quando você é convidado assim, você se sente que fez alguma coisa boa. E que essas pessoas que lhe acompanhavam, né, também pensam da mesma maneira. Porque assim, o futebol aparentemente parece ser muito fácil, mas não é. De repente você se acorda às 5 horas da manhã para pegar um ônibus ou pegar um avião, né, que na época era muito pouco, né? De repente você não sabe nem onde vai almoçar, não sabe onde vai jantar, mas sabe que tem que jogar. E tem que jogar para que aquela torcida que você deixou lá atrás fique feliz até a hora que você volta para ele poder lhe abraçar. Vado, muitas histórias, né? Vado, família, como você nasceu em Blumenau, conta um pouquinho da sua trajetória assim, de família. Olha, eu nasci em Florianópolis, né? 27 de outubro de 1946. Sempre pensei em estudar, consegui chegar até o segundo grau, que na época já era um bom negócio, né? Mas também a minha preocupação, assim como meu pai e minha mãe me ensinou, era de formar uma família. Porque, assim, ó, por exemplo, a sua esposa, a minha esposa, a esposa do Ed, é o esteio, né? É a base da sua casa. E quando você se dá bem com ela, a tendência é ter a família que eu tenho e que gostaria que todos tivessem. Certo? Tenho 2 filhos maravilhosos, muito bem empregados. Familiar. Que bacana, que bacana. E o futebol, Vado? O futebol, isso o senhor puxou alguém da família? Foi que inspiração? Quem te apoiou? Quem te inspirou para. Eu não puxei ninguém da família, até porque eu tinha só um irmão e meu irmão foi para Curitiba estudar, né? Mas ela assim, ó, meu pai não queria, minha mãe não queria, meus irmãos não queriam, porque a gente ajudava muito em casa, eles não sabiam, né, o que o futebol lhe proporciona financeiramente, né? E eu, felizmente, juro por Deus, o primeiro salário que eu ganhei no Palmeiras de Blumenau, né, esse salário foi para o meu pai, para ele terminar a casa, que nem casa quase assim eles tinham, né? Morávamos num local agradável, porque as famílias que lá estavam eram muito amigos, muito ligados, né? Mas quando eu me lembrei da educação que eles me deram, a primeira coisa que eu fiz foi dar um dinheiro para eles terminar a casa. Que bacana, que história bacana, gente. E a gente vai ouvir muita coisa aí, fica até o final do vídeo, você vai ouvir aí, vai assistir muitas histórias bacanas. O Vado jogou muito tempo no Palmeiras. Vado, no Palmeiras é uma história muito grande. Mas primeiro me conta do América de Joinville. Como é que foi sua passagem por lá? Olha, tem 2 passagens aí que é espetacular e isso jamais eu vou esquecer. A pergunta que tu fez, desculpa, me emociona, porque foi no América que eu me tornei um profissional. No Palmeiras, eu era um jogador de futebol, até porque 3 ou 4 pessoas ajudavam o Palmeiras, né? E todo fim do mês eles estavam correndo atrás de alguém que ajudasse para que eles pudessem fazer o pagamento do nosso dinheiro. E no Palmeiras, durante 9 anos, jamais nós jogadores, né? Eu não falo por mim, eu falo por todos, jamais ficamos sem receber um tostão. Então, quando você pergunta do América, o América foi a transição, certo, do semiprofissional para o atleta de futebol profissional. Até porque
naquela época, nem carteira assinada a gente tinha. Nós tínhamos um contrato, né? E nesse contrato valia como se fosse uma carteira profissional. E no Palmeiras, que época que o senhor jogou no Palmeiras? Eu comecei no dia 12 de fevereiro de 1966. Por graça de Deus, porque quando você faz alguma coisa boa, quando você é uma pessoa boa, que nem nós aqui somos, né? Alguma coisa de boa vai lhe acontecer. E quando alguém bateu nas minhas costas e perguntou o que é que eu sabia fazer, na hora, eu disse, eu gosto de jogar futebol. Aí a pessoa, e tu jogas em algum clube, Figueirense, Avaí? Eu disse, não, não jogo em clube nenhum, eu jogo em amador. Eu jogava em Florianópolis, né? Naqueles times amadores, Irmão Vidal, que a cada jogo que a gente fazia ganhava 1 quilo de carne. No Big Boy da Trindade, a gente ganhava o almoço na casa deles, né, para jogar pelo time. E no meu time, que era o time da minha rua, né? A gente então, o Major Costa Atlético Clube, a gente então ou ganhava um tênis, ou um sapato, ou uma meia, uma cueca, alguém que tinha um comércio lhe dava alguma coisa. O começo, na realidade, foi sem eu saber absolutamente nada de futebol profissional. E assim, Vado, do América o senhor foi para o Avaí? Eu fiquei até 69 no Palmeiras, né? 70 eu fui para o América. Aí, 75 já era Avaí. Exato. A transição que eu falo, ela lhe dá uma segurança muito grande, porque quando você tem uma carteira assinada, né, você sabe que está seguro, né? Você não é só aquele jogador de futebol, você é um ser que, além do respeito que você passa para aquele que lhe paga, ele vem de volta para você. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, é ter respeito. Isso é importante. Ô, Vado, me diz uma coisa. E dentro das 4 linhas, quem era o Vado? O Vado era aquele jogador técnico, era aquele jogador oriçado, era aquele mais pegador, era aquele que berrava com os atletas e dava aquele empurrão. Como é que era o Vado dentro de campo? Sabe, tem uma coisa gozada, sabe? Quando eu comecei no Palmeiras, cheguei no Palmeiras, né? Tinha um treino, uma terça-feira, aí a torcida ia lá na arquibancada, né? E aí todo mundo, tá chegando esse, tá chegando aquele outro, eles tinham trazido um jogador de não sei, de Concorda, Joaçaba, tal, que tinha fechado o time e tal. Mas o meu nome não aparecia, até porque a pessoa que me trouxe trabalhava na Fundação Municipal de Esporte, Rubens Lang, Deus que o tenha, né? Até porque, então, eles não sabiam quem eu era. E quando alguém disse, olha, aquele lá que veio de Florianópolis, eu escutei alguém dizendo assim, ei, pode mandar embora. Isso é um papa-siri, comedor de berbigão, né? E aí, quando terminou o treino, né? Eu estava treinando no time de baixo, né? Mas alguém influente vai lá no treinador, né? E diz, ó, bota ele para treinar no time de cima, porque o time de baixo, né? Não vai mostrar. E me botou o Amaro José dos Santos, um treinador carioca que jogou no América, na minha cancha. E aí, quando ele me botou no time de cima, eu digo, meu Deus, agora eu tenho que jogar, né? Agora é a minha chance. Tenho ouvido aqueles dizerem que podem mandar embora, porque é um magricela daquele, um canela fino, não sei o que e tal. Aí eu treinei bem, fiz 1 gol, 2 gols, assim e tal. Quando terminou o treino, o primeiro treino, eu me sentei com o seu Schirman, né? O seu Abel Ávila dos Santos. Eu não me lembro se o pai do Elton, o Dário Raimundi, também estava lá, provavelmente sempre, porque eles iam muito ver os treinos, né? Eles sentaram na minha frente e perguntaram assim, o senhor tem algum documento de algum clube de futebol que libera? Aí eu dei uma risadinha assim para ele, disse, não, eu nunca joguei futebol. Como nunca jogou futebol? Não, eu era amador, jogava pelada. Né? Alguém me viu jogar, esse rapaz, né? E aí
a partir daquele momento, cara, eu comecei a pensar assim, ó, Deus, cara, na sua imponência, né, ele sabe o que faz, né? Ele bota no lugar certo, quem toma o lado errado é você. Aí eu pensei assim, quando eu cheguei ali, era a hora do almoço. Então, cada jogador tinha o seu prato. Não podia pegar mais do que aquele prato, porque na realidade não era fácil você ter aquela alimentação que tem hoje, né? Exato. E aí, quando ele botou o prato na minha frente, juro por Deus, cara, eu olhei pro prato e disse assim, meu Deus, tomara que eu consiga mais pratos desse, né? Comi, cara, mas comi assim como olha, se fosse a última comida do coisa. E a partir daquele momento, quando ele me perguntou na mesa quanto é que eu queria ganhar, eu juro por Deus, cara, eu disse, o senhor é o seu Schirman, né? Disse, sim, eu sou o Schirman. Aí eu falei, seu Schirman, o que vocês me derem está muito bom. Se vocês me derem esse prato aqui todo dia, está muito bom. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro, eu vim aqui para jogar futebol. Talvez depois eu possa fazer isso. E graças a Deus, durante 8, 9 anos, né, eu joguei no Palmeiras, nunca fiquei atrasado. O Palmeiras me ajudou a fazer a minha casa quando eu casei, né? E tudo que eu tenho hoje, por exemplo, a amizade que a gente cria aqui com vocês, né, deve-se ao Palmeiras. América, Avaí, Paysandu, Marcílio Dias, Portuguesa de Desporto, 90 dias, assim, Mali, né? Porque elas estavam na África, né? Mas a Moré de São Leopoldo, Juventude e tal, tudo eu jamais deixei de receber um tostão sequer. Que bacana. E dentro dessa passagem por esses clubes, né, com toda a história, qual o jogador assim que o senhor mais gravou, que foi mais amigo, mais parceiro? Cara, isso é uma verdade. Às vezes eu falo com as pessoas e brinco com ela, né? E ela diz, amigo é coisa difícil de se encontrar, amigo, coisa. Porque assim, ó, a palavra amigo, ela às vezes sai da boca para que você não diga alguma coisa, né, para aquela pessoa. Meu amigo, como é que vai tal? Mas não é fácil você ter um amigo. Verdadeiro. Amigo. Por exemplo, sem essa falsa modéstia, eu e o Hélio aqui, o Elton, né? A gente se tornou amigo, 30 anos depois, eu fui conversar com o Elton, mas aqui assim, ele disse, não, tu desce para mim, um galinho, um garnizé que eu ganhei. Eu não sabia, eu andava atrás de quem ganhou. Agora você vê. Quer dizer, aquela amizade daqueles 30 anos atrás, né, por aí, né? Quer dizer, me fez recordar da pessoa, do menino que ele era, né, na época, né, filho do seu Dário, e daquilo que eu tinha e precisava dar para alguém, porque não tinha como cuidar. E segundo ele, até hoje, né, ele lembra disso e tal. Isso é ser amigo. É ser amigo. E, Vado, você conquistou alguns títulos, né? Desses títulos, qual para você, na sua concepção, assim, é aquele que você mais queria ter ganho? O Avaí. O Avaí. 75. E explico por quê. Eu sou de Florianópolis, nasci de Florianópolis, né? Nunca me deram uma chance, nem Avaí, nem Figueirense, nem Paula Ramos, nem tal. Eu ia treinar às vezes com o Paula Ramos porque faltava gente, tal. Eu comecei a ter uma amizade, mas nunca me chamaram para treinar, nem no time de baixo, nem no time de cima. Só que isso cria em você uma necessidade de você provar a eles que ali ainda tinha alguém que poderia jogar com eles. E quando eu fui em 75, me lembro que o senhor João Salum, né, que era o presidente, pessoa fantástica, pessoa espetacular, ele me chamou e disse assim, o amarelo, porque em Florianópolis o amarelo o manezinho, o amarelo. Se tu jogar bem, escolhe o que tu quer ganhar no final do ano. Mesmo assim, ele falou. Eu não soube que ele falou nada disso para ninguém. Porque nós estamos em dívida contigo. Aí ele se lembrou de quando eu vim em 66 para cá, até 75 não
Nenhum clube da capital me convidou. Lhe deu uma oportunidade, uma chance. Ah, balança com a gente, né? Com certeza. Balança com a gente. Eu sou assim, ó, eu sou aquele sentimental, né? Como é que eu poderia dizer? Não bonachão, né? Mas aquele sentimental. Uma pessoa emotiva. Exato, exato. Eu, por exemplo, sou capaz de chegar aqui, né? E aí, ô, como é que vai, ô, cara? Ele é um advogado, ele é um amigo. E como é que tá, o cara? Sabe? Porque ele me dá esse direito, tu me dá esse direito. Entende? Com respeito, é esse mesmo respeito eu devolvo quando você me cumprimenta. Perfeito, muito bacana. Olha aí, gente, quanta história aí, quanta cultura. O Vado é uma lenda do futebol catarinense. Aí é uma biblioteca do futebol ambulante. Aí tem muitas e muitas histórias para contar. Como é que era o relacionamento com técnicos? Eu costumo dizer, ô Paulo, que às vezes as pessoas ficam assim comigo, tal, mas não, que assim, ó, tem o técnico e tem o treinador. E no Brasil, o que mais se usa é o treinador. O treinador, não, ele é o técnico. Treinador é o auxiliar técnico, é o preparador físico. Infelizmente, as nomenclaturas, né? Sim. No futebol brasileiro, sabe, muito assim, é de uma simplicidade muito grande, ninguém está aí podendo dizer o técnico do Avaí, tarará, não, o treinador do Avaí, e não é, cara. E não sou eu que vou mudar e ninguém vai mudar, mas o certo seria o técnico do Palmeiras Esporte Clube, senhor Amaro José dos Santos, fez um coletivo hoje, não, o treinador do Palmeiras, sabe? Exatamente. Cada um, respeito todo mundo, entende? Que fala, mas na minha opinião, eles deveriam ser chamados de técnicos